A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Deus abençoe você. Mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje o vídeo de hoje é muito importante. Eis a pergunta: o anticristo já veio? É o que muitos têm perguntado, querendo saber do anticristo. Mas, irmãos, as igrejas têm passado uma visão contrária ao que diz as Escrituras. Eu vou ler aqui em 1ª Epístola de João, no decreto 4 e no parágrafo 3, a palavra de Deus ela já fala assim, preste atenção, ó. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha o que a palavra de Deus falou, irmão, já está no mundo. Então, meus irmãos, anticristo, aquele que é contra Cristo, que é contra a verdade de Cristo. O anticristo, irmãos, ele já está no mundo, ele já veio, ele está aí. Vamos confirmar, para você ter uma clareza melhor, aqui na 1ª Epístola de João também, no decreto de número 2 e o 18, olha o que fala a palavra de Deus, ó. Filhinhos, e já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Muitos têm feito anticristo. Como se tem feito anticristo, irmão? Tem se negado à verdade de Cristo, né, irmãos? Tem sido contra Cristo, tem sido contra aquilo que Cristo pregou, irmãos. Como nós temos visto muitos irmãos usando o nome de Cristo, muitos, meus amados, se fazendo Cristo, dizendo que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, com as profecias mentirosas. Olha o que fala a palavra de Deus: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Da onde saem os anticristos? Os anticristos, meus amados, estão saindo das igrejas evangélicas. Todas as igrejas, seja ela a igreja A, seja ela a igreja B, seja independente, irmão. Irmão, o anticristo está na sua igreja também. Todas as igrejas, irmãos, estão os anticristos. São aqueles irmãos que estão dizendo que são cristãos, que são da verdade, mas são contra a verdade, não aceitam a verdade, meu irmão. E são aqueles que saíram de nós, mas não era de nós, meus irmãos. Então, cuidado, meus irmãos, todas as igrejas. Os anticristos, irmãos, são aqueles que estão, irmão, anunciando aquele evangelho fácil, aquele evangelho a qual não foi o evangelho que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou. Veja bem claro, irmãos, a palavra ela vai deixar bem clara para você. Ainda fala bem assim, ó. A palavra de Deus fala bem assim para todos, meus irmãos. Olha aí, ó. E vós tede a unção do santo e sabeis tudo. Então, meu irmão, se você tem a unção do Senhor, você tem que ter a clareza, irmão. Quem vai ser o anticristo? Irmãos, muitos já têm feito anticristo, irmãos. O anticristo, irmãos, ele não veio agora. Desde a época de Jesus já existiu o anticristo. O que a palavra de Deus falou, meus irmãos? Lá na própria epístola de João. Não foi falado que o espírito, irmãos, do anticristo, irmãos, como nós vimos na palavra de Deus, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Quantos não confessaram naquele momento, irmãos? Quantos irmãos não foram contra, dizendo que Jesus não era o Salvador? Então o anticristo, irmãos, veio mesmo antes de Jesus. O anticristo já estava na face da terra. O anticristo, irmãos, é aquele que opõe contra a verdade, irmãos. Sempre existiu o anticristo, irmãos.
na face da terra. Muito já tem se feito anticristo. Então o anticristo está aí, irmãos. O anticristo ele está na religião, enganando, roubando, usando da fé das pessoas para se enriquecer, para distribuir a maldade. Então, meus irmãos, vemos aí, nós vamos ver ainda alguns parágrafos aqui que vai deixar bem claro para vocês. Ó, a palavra de Deus, ela ainda fala aqui, meus irmãos amados em Cristo, bem assim, ó, no 21. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade, irmãos. Então, todo aquele que diz estar em Cristo e ele anda na mentira, irmãos, nenhuma mentira está na verdade. Então, essas igrejas que muitas das vezes, eu não estou aqui para criticar, mas estou aqui para mostrar a verdade. Aquelas muitas das vezes, irmãos, que estão aí distribuindo chave, água ungida, vendendo. Isso, irmão, é o espírito do anticristo. Isso, irmão, é mentira, é engano. Quem tem o poder para curar é Deus, Jesus e o Espírito Santo. São esses mesmo aí que estão dizendo que estão distribuindo a cura, que são eles que todos sumiram, que todos estão escondidos. São esses mesmo que diz que tem o poder para curar, que pode curar, que essa chave, que essa água cura. É esses que estão pregando com a máscara no rosto. Cadê? Cadê, meu amado? Então, irmãos, abram os vossos olhos. Os anticristos estão aí enganando, os falsos profetas, é o que mais tem. Uma das coisas, irmãos, que nós vemos, e a escritura ela mais apontou da vinda de Cristo, foi o engano religioso. É o que nós mais vemos, principalmente aqui no nosso país, Brasil. Então, meus amados, vamos ver aqui mais alguns parágrafos da palavra, para vocês tirar melhor a sua dúvida. Aqui, ó, no 22. Primeira epístola de João, decreto 2, parágrafo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ó, 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então muitos têm negado a Cristo, irmãos. Muitos têm negado a verdade de Jesus, as palavras de Jesus. Então, meus irmãos, todos esses são os que têm sido oponentes da verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Negando, irmãos, que Jesus veio em carne, negando aquilo que Jesus viveu. A palavra fala que nós tem que andar assim como ele andou. Muitos estão negando, irmãos, como Jesus andou em carne. Eles têm apresentado uma vida que Jesus viveu, que não é a vida que Cristo Jesus viveu segundo a Escritura. Jesus não teve casa boa. E por que essas igrejas estão falando que tem? Esses não são os próprios anticristos? A própria palavra de Deus, meus irmãos, fala, o próprio Jesus disse que as aves têm seu ninho, as raposas têm seu covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, disse Jesus. Mas as igrejas, irmãos, falam que Jesus tem casa boa, que teve casa de frente à praia. Para quê, irmãos? Para botar na cabeça de muitas pessoas que o pastor tem que ter vida boa, o pastor tem que ter casa boa, tem que ter carro boa. Mas quando Jesus mandou ali os discípulos para a sua missão, lá em Mateus 10, uma das coisas que Jesus mandou: não possuais nem prata nem ouro. A própria Mateus fala para nós: não, irmão, a juntar tesouro aqui na terra, mas juntar tesouro no céu. Então, meus irmãos, o galardão desses pastores são aqui na terra. Agora, os obreiros verdadeiros de Deus têm um salário especial de Deus, irmão, porque Jesus falou: não trabalhar pela comida que perece, mas pela que permanece, meus amados. Então, irmãos, tenha cuidado, meus irmãos. O engano religioso hoje está muito avançado, meus irmãos. Hoje, irmãos, muitas igrejas viraram um ponto de comércio, negociando a fé, negociando, irmãos, a palavra. Então tenha cuidado, afasta deste, meus irmãos. Permanece naquilo que você aprendeu dentro da palavra, não do homem, irmãos. Porque muitos têm se fazido e têm falsificador da palavra. O que é um falsificador da palavra? É aquele que pega a palavra e ele não joga para o lado espiritual.
mas joga para o lado carnal, porque a palavra é espírito e vida. Muitos se entendem pelo lado carnal, mas nós temos que entender pelo lado espiritual, tá bom, meus irmãos? Então, esse é o cuidado que cada um de nós devemos ter. A palavra de Deus ainda fala assim, ó, aqui no parágrafo de número 24. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça, vamos ver aqui, meu irmão, ó, portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanece o que desde o princípio ouviste, também permaneceis no Pai e no Filho. Nós temos que permanecer, meus amados, naquilo que está escrito na Escritura, que fala no 25 ainda. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Deus não prometeu um carro novo, Deus não prometeu uma casa boa, Deus não prometeu, irmãos, como muitos estão mostrando, essa facilidade. Deus, irmãos, prometeu uma vida eterna e nos alertou para que nós conseguíssemos ela. Nós seríamos participantes das aflições de Cristo. O próprio Jesus falou que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a ele, perseguir também a nós, que nós seríamos blasfemados, humilhados, irmão, odiados por muita gente por causa da verdade, meus irmãos. A próprio Jesus falou que escolheu não foi os ricos deste mundo, mas escolheu os pobres para fazer ricos na fé. A nossa riqueza é a fé, irmãos. Então, irmãos, o que Deus prometeu foi uma vida eterna. Não foi, irmãos, como esses mentirosos usam a teologia da prosperidade para tentar ganhar as pessoas. Irmão, é admissível. Se você vai para a igreja atrás de um carro ou de uma casa nova, você está indo atrás do carro e da casa. Nós temos que ir para a casa de Deus atrás de Jesus e dar salvação por amor a Deus, irmãos. Não é através de uma cura, de um carro. Porque, meu irmão, muitos vão através só de uma cura. Recebeu uma cura, foi embora. Você tem de ir para a casa de Deus é através, irmãos, de uma nova vida e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Largar aquela velha criatura, aquele homem do pecado e viver na verdade nos caminhos de Deus. Aqui a palavra ainda fala no 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. O apóstolo aqui, João, irmãos, escreveu acerca de que muitos estão enganando as pessoas, irmãos. Então esteja alerta, o anticristo está aí, irmãos, causando confusões, roubando, matando, destruindo as almas na face da terra, irmãos. Hoje tem muitas igrejas, irmãos, que são assassinos, pois tem assassinado, irmão, muitas almas, tem jogado muitos no fogo do inferno com as suas mentiras e engano, falsificando a palavra de Deus, irmãos, aonde nós não vemos na Escritura, onde Deus mandou você, irmão, vender seu carro, sua casa e dar para o pastor e para a igreja. Ao contrário, irmãos, Deus, Ele dá força e vigor para nós conseguirmos as coisas. Diferente é um exemplo que nós vemos, os apóstolos daquela época venderam tudo, deram para os necessitados, distribuíram para si, para levar adiante a verdade de Deus. Enquanto hoje os que diz ser defensor do Evangelho, aqueles que diz ser seguidor de Cristo, diferente dos apóstolos, eles querem que você vende o que é seu para eles se enriquecer. É como naquela época ali, Isaías, como ali naquele tempo existia ali pastor, e como ali também no tempo de Ezequiel, que estava só comendo a gordura das ovelhas. O que é a gordura? Vamos lá, irmãos. O que é a sua gordura? Não é o seu suor? Esses pastores não estão fazendo o mesmo? Pegando o suor do seu trabalho, irmãos. Então cuidado, meus irmãos. Deus não quer. O próprio apóstolo Paulo despojou algumas igrejas, as igrejas distribuindo a salário, ele não quis. Ele ainda exortou: se alguém quiser comer, que trabalhe, né, meus amados? Então, meus irmãos, a Escritura é bem clara. O que o mistério das 7 igrejas da Ásia está passando para você é o Evangelho puro e verdadeiro. Não adianta, meu irmão, falar o que você quer ouvir. Porque
Como disse ali os apóstolos, importa não agradar o homem, mas o que nos importa é agradar a Deus. E nós agradando a Deus é falando a sua verdade. Então, meus amados e queridos, vamos ler mais um parágrafo para edificação aqui do meu e do seu espírito. Aqui fala o 27. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tedes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Com ela vos ensinou, assim nela permaneceis. Então, meus amados, permaneça na verdade. Saia, meus irmãos, desses enganos. Mas se você leu a Escritura, aprendeu de Deus, siga a Escritura. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, meus irmãos, nós encontramos vida eterna através da Escritura, da verdade de Deus. Então, meu irmão, esteja na verdade de Cristo Jesus. E, irmão, não acredite nessas mentiras que o anticristo vai vir, porque ele já está enganando muitas pessoas. Muitos já se fez anticristo, se opondo contra a verdade de Deus, se opondo contra o Jesus verdadeiro que veio na carne, combater o pecado na carne. Não este Jesus que eles apresentam, o Jesus que concorda com o pecado. Não, esse não é o meu Jesus, não é o Jesus Filho de Deus, mas esses são, irmãos, aqueles que vêm trazer um Jesus que não é o verdadeiro Cristo, que não é o verdadeiro Salvador. O verdadeiro Salvador é da Escritura. Então examine as Escrituras, irmão, que você vai cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Cristo Jesus. Então, meus amados, e a Escritura, ela não dá abertura e nem brecha para engano e para mentira, mas ela nos mostra a verdade. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos que defendem essa teologia da prosperidade carnal, você vir para a igreja, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, todos esses se fez anticristo, são falsos e mentirosos. Assim diz a Escritura de Deus. Deus abençoe. Vou ler mais um parágrafo, irmão. Vamos acabar aqui a leitura para estar encerrando aqui este vídeo de hoje. Aqui fala no parágrafo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, meus amados, permaneça na verdade, permaneça em Cristo Jesus. Não se deixe confundir, irmãos, por palavras lisonjeiras, palavras bonitas, mas palavras de perdição. O maligno, quando ele quer enganar, irmão, as pessoas, não pense que ele vem com palavras feias, mas ele vem com palavras, irmãos, de sabedoria humana, com palavras bonitas, mas palavras, irmãos, que são laços, que são, meu amado, rede maligna, que são, meu amado, laço do passarinheiro. Então tenha cuidado, irmãos, com esses tais. Todo aquele, meu irmão, que não traz esta verdade, que não traz este evangelho, meu irmão, seja anátema, seja, irmãos, filho do diabo. Porque, meu irmão, aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus. Aquele que é de Deus fala da verdade de Deus. Muitos têm usado a palavra, a verdade, a Escritura, irmãos, não para anunciar a ela, mas para transtornar, para falsificar, para se enriquecer, para ganhar fama e riqueza. Mas nós do Mistério das Sete Igrejas da Ásia, o nosso interesse é que você chegue, meu amado, no conhecimento da verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus fala aqui no 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, irmão, é o que pratica a justiça. Então, irmãos, todos esses pastores que estão correndo após salário, não salário o que Deus ele tem para dar, mas o que o homem tem para dar, as igrejas têm para dar. Todos esses, meus amados, afasta deles, irmãos. São os mercenários. Jesus falou do mercenário. O que é o mercenário, irmão? Aquele que faz por dinheiro, aquele que faz por interesse, irmão. Então, irmãos, afasta-te, cuidado, meus irmãos. E saiba, meu irmão, que Jesus disse: de graça recebei,
de graça vos dá. Deus abençoe você. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Na hora de você se inscrever, não esqueça, meu irmão, de você apertar o sininho para que todas as vezes que a gente gravar um vídeo, a notificação possa chegar para você. Coloque, meu irmão, sua casa em ordem. Vem dias difíceis. É chegado o reino de Deus. Deus abençoe. Não importa se for de dia, tenha um bom dia. Se for à tarde, uma boa tarde. À noite, uma boa noite. Eu estou gravando esse vídeo de noite aqui no meu lar, na minha casa, por a dificuldade que nós estamos tendo das igrejas, mas logo estarei gravando no templo do Senhor. Deus abençoe todos, uma boa noite. Deus abençoe você, seu lar e sua família.